Chorei daí mais uma hora de tolerância. Prega fogo. Então, boa noite a todos. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária e convido a todos a rezarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero cumprimentar os vereadores, a homenageada da família Sandra Queiroz, seu irmão Sanderson e sua neta Rafaela. Avisando que eu represento o vereador Arminho, que está numa reunião hoje na Associação Comercial, tratando assunto relacionado ao aterro sanitário. Também aviso a todos que a nossa secretária executiva se encontra de férias, então o Eric vai solicitar o auxiliar de serviço da secretaria que proceda a leitura das atas sessões extraordinária e ordinária de 27 de maio. Ata 2827. Nona sessão extraordinária realizada pela Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 27 de maio do ano de 2019, com início às 18 horas e 40 minutos para a deliberação do projeto de decreto legislativo número 1 de 2019. Estiveram presentes os vereadores Emerson Vidal dos Santos, presidente, José Carlos Damião Portela Sobrinho, vice-presidente, Claudinei de Souza, primeiro secretário, Alexandre Alves Pires, segundo secretário, Alvir Thomas, Marcelo Acorde, Maria Luísa Belinoski, Marcos Aurélio Abib e José Carlos Salapata. Aberta a sessão, foi apresentado o projeto de lei no Legislativo número 01 de 2019, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, de súmula. Aprova as contas do Prefeito Municipal de Teixeira Soares relativas ao exercício de 2017, de responsabilidade do senhor Lucinei Carlos Thomas. Após a leitura do projeto de decreto e do parecer que o embasou, o senhor presidente fez as seguintes considerações. 1. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do Acórdão de Parecer Prévio número 418 de 2018, segunda Câmara emitiu parecer prévio recomendado o julgamento pela regularidade das contas do Prefeito Municipal de Teixeira Soares relativas ao exercício de 2017, com ressalva quanto à entrega dos dados do SINAM com atraso. 2. De acordo com o regimento interno e a Lei Orgânica Municipal, a rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas exige o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. 3. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, com base em seu parecer anteriormente lido e com base no Acórdão de Parecer Prévio número 418 de 2018, segunda Câmara, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, apresenta projeto de decreto legislativo propondo julgamento pela aprovação das contas. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de decreto legislativo. Manifestou-se o vereador José Damião. De acordo com o parágrafo 6º, inciso 2º, do artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, o presidente informou que a votação do projeto seria secreta e apresentou a cédula de votação e a urna. Indagou dos vereadores se havia alguma dúvida a respeito da votação. Não havendo dúvidas, iniciou-se a votação. Cada vereador, conforme a chamada nominal realizada, recebeu uma cédula rubricada pelo presidente. Procedeu sua votação e depositou a cédula na urna anteriormente apresentada. Verificada a votação de todos os vereadores, o senhor presidente designou o vereador Claudinei e o vereador Alessandro para, juntamente com ele, procederem à escrutinação. Contatado o número de cédulas depositadas igual ao número de vereadores presentes, o resultado da votação foi 9 votos favoráveis,
Assim, o senhor presidente declarou aprovado o projeto de decreto legislativo número 1 de 2019, por unanimidade de votos, em única discussão e votação. Consultando o plenário e não havendo objeção, o senhor presidente destruiu as cédulas utilizadas na votação. Nada mais havendo, declarou a sessão encerrada, da qual foi lavrada a presente ata, que será lida, discutida e votada na próxima sessão ordinária. Ata número 2828, 10ª sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 27 de maio do ano de 2019. Estiveram presentes os vereadores Emerson Vidal dos Santos, presidente, José Carlos Damião Portela Sobrinho, vice-presidente, Claudinei de Souza, primeiro secretário, Alexandre Alves Pires, segundo secretário, Alvir Thomas, Marcelo Acorde, Maria Luísa Belinoski, Marcos Aurélia Bibli e José Carlos Salapata. Constou no período do pequeno expediente, leitura, discussão, votação e aprovação das atas número 2825 de sessão ordinária e 2826 de sessão extraordinária. Leitura do comunicado do vereador Claudinei de Souza de renúncia ao cargo de primeiro secretário da mesa diretora. Leitura do comunicado do vereador Alexandre Alves Pires de renúncia ao cargo de segundo secretário da mesa diretora. Tendo em vista a leitura desses comunicados dos vereadores Claudinei e Alexandre, o senhor presidente solicitou ao vereador mais votado, vereador José Carlos Salapata, para que assumisse a primeira secretaria e ao vereador mais votado seguinte, vereador Marcos Aurélia Bibi, para que assumisse a segunda secretaria. Haja vista a negativa do vereador José Salapata em assumir a primeira secretaria, a vereadora Maria Luísa Belinoski assumiu. Tendo em vista a leitura dos comunicados dos vereadores Claudinei e Alexandre, o senhor presidente declarou a vacância dos cargos de primeiro secretário e segundo secretário da mesa diretora e convocou, por analogia, sessão especial para o dia 28 de maio de 2019, às 17 horas, destinada à eleição para os cargos de primeiro secretário e segundo secretário da mesa diretora desta Câmara Municipal, na forma do artigo 15 e incisos do regimento interno da Câmara Municipal e para um mandato que encerrar-se-á em 31 de 12 de 2020, e destinada à posse dos vereadores eleitos primeiro secretário e segundo secretário. Dando continuidade aos trabalhos, foram lidos os seguintes expedientes e proposições. Ofício número 100 de 2019, a ser encaminhado ao Escritório Regional Centro-Sul DR do vereador presidente, solicitando providências com relação à sinalização e acostamentos da PR 438. Indicação número 65 de 2019, de autoria do vereador Marcelo, indicando ao prefeito municipal o revestimento com pedras poliédricas, meio-fio e drenagem na rua Ludovico Pichibes, bairro Blumenau, nesta cidade. Indicação número 66 de 2019, de autoria do vereador Marcelo, indicando ao prefeito municipal a limpeza das margens, revestimento com cascalho e extensão de rede elétrica e de iluminação no prolongamento da rua Antônio Carmeliano Pereira, finalizando na rua Índios do Brasil, bairro Vila Nova, nesta cidade. Indicação número 67 de 2019, de autoria do vereador Marcelo, indicando ao prefeito municipal sejam envidados esforços visando revestir com rejeitos de asfalto a rua Miguel Barbato, no distrito de Guaraúna. Indicação número 68 de 2019, de autoria do vereador José Damião, indicando ao secretário municipal da Agricultura o serviço de patrulhamento e revestimento com cascalho dentro do programa Porteira para Dentro, na estrada de acesso à propriedade de Zulmíria e Francisco Moura, no assentamento São Joaquim. Indicação número 69 de 2019, de autoria do vereador José Damião, indicando ao prefeito a ampliação de iluminação pública na rua José Marchinski, no bairro Parque Cidade Nova. Na ordem do dia, foi deliberado em terceira discussão o projeto de lei do Legislativo número 10 de 2019, de autoria do vereador Alvir de Súmula, denomina bem público municipal. Na discussão, manifestaram-se os vereadores Alvir, Maria, José Damião, Emerson e Claudinei. O projeto de lei do Legislativo número 10 de 2019 foi aprovado por unanimidade de votos em terceira discussão e votação. Foi deliberado em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo número 11 de 2019, de autoria da vereadora Maria de Súmula, dispõe sobre a denominação de estrada municipal. Na discussão manifestou-se a vereadora Maria.
O projeto de lei do Legislativo número 11 de 2019 foi aprovado por unanimidade de votos em segunda discussão e votação. Na sequência, foram deliberadas as indicações. Na discussão da indicação 65, manifestaram-se os vereadores Marcelo, José Damião, Alexandre e Emerson. A indicação número 65 foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. Na discussão da indicação 66, manifestou-se o vereador Marcelo. A indicação número 66 foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. Na discussão da indicação 67, manifestou-se o vereador Emerson. A indicação número 67 foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. Na discussão da indicação 68, manifestaram-se os vereadores José Damião, José Salapata, Marcelo e Emerson. A indicação número 68 foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. Na discussão da indicação número 69, manifestaram-se os vereadores José Damião, Alvir, Marcelo, Maria e Emerson. A indicação número 69 foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. Para o período do grande expediente, se inscreveram os vereadores Marcos, Alexandre, Claudinei e Emerson. O vereador Marcos reportou os seus questionamentos relacionados aos pagamentos e vantagens realizados a diversos servidores municipais e que, em auditoria, o Ministério Público constatou o pagamento indevido de horas extras nos anos de 2014 e 2015, sendo que esta questão ainda não está julgada e resolvida. Abordou sobre suas denúncias sobre contratos realizados pelo Executivo e sobre a renúncia dos secretários, membros da mesa diretora. O vereador Alexandre explanou sobre sua renúncia a cargo da mesa diretora e sobre a utilização de veículo pelo Executivo, o qual deveria se ater à sua finalidade. O vereador Claudinei relatou o acidente ocorrido na linha de transporte escolar do Che Guevara, mas que, entretanto, não houve problemas mais graves. Assim, expôs sua preocupação com o transporte universitário, que não teve atenção do Executivo nesta gestão, abordando que este é um investimento importante. Também deu publicidade à prestação de contas do evento em prol do Hospital Erasto Gaertner. O vereador Marcelo solicitou o uso da palavra e relatou a importância do transporte e explicou que estão sendo realizadas adequações técnicas para a aquisição de ônibus. O vereador Emerson explanou sobre os motivos de votação em projetos de lei e sobre seu atendimento às solicitações da população. Abordou sobre o acidente do ônibus e as condições e inspeções dos ônibus da Secretaria de Educação e que estas fiscalizações estão em dia. O vereador José Damião solicitou o uso da palavra e indagou qual era a empresa do ônibus do acidente e sobre as indicações não atendidas pelo Executivo. Nada mais sendo tratado, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, da qual foi lavrada a presente ata, que será lida, discutida e votada na próxima sessão ordinária. Coloco em discussão a ata 2827 e a ata 2828. Coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam dessa questão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovada a ata 2827 e a ata 2828. Quer mostrar que eu não consigo?
Isso aqui é uma coisa contra você se chamar de Taylor. Esqueci de trazer a diária do prefeito. Determina a leitura do seguinte expediente. Solicito ao primeiro secretário a ler o ofício será encaminhado ao prefeito municipal. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público presente. Ofício número 105/2019. Teixeira Soares, 3 de junho de 2019. Senhor Prefeito, informamos que, em decorrência das chuvas e do confirmado alagamento das margens do rio Guaraúna, o qual chegou muito próximo ao aterro sanitário que está sendo construído na colônia Guaraúna, neste município, há sérios indícios da ocorrência de crime ambiental, motivo pelo qual os vereadores que abaixo assinam solicitam o cancelamento, revogação de todos os atos, como licenças e alvarás, concedidos pelo município de Teixeira Soares para a construção do referido aterro pela empresa Zero Resíduos. Em anexo 10 fotos aéreas do aterro sanitário, uma cópia do alvará de construção número 33/2018. Atenciosamente, Marcos Aurélio Bibo, José Carlos Damião Portela Sobrinho, Alexandro Alves Pires, Claudineide Souza. Solicito à segunda secretária convite do Ministério Público do Trabalho. Curitiba, 31 de maio de 2019. Assunto: audiência coletiva. Objetiva: o presente formalizar convite aos presentes desta entidade para comparecimento e audiência coletiva, que acontecerá em 19 de junho de 2019, às 14 horas às 18, na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Correia, número 139, Centro, Irati, Paraná, CEP 84.500.000. Audiência coletiva terá como objetivo discutir as propostas legislativas de alterações da Lei dos Agrotóxicos, a proposta legislativa que implementa a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, os malefícios da pulverização aérea, os agravos à saúde decorrentes à exposição a agrotóxicos, dentre outros relacionados à temática. Atenciosamente, Margarete Matos de Carvalho. Solicito à segunda secretária a leitura do projeto de lei do Legislativo número 12/2019, de autoria do vereador Marcelo. Súmula. Denomina bem público. O vereador que abaixo assina, com cadeira neste Parlamento, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta para deliberação de emblégio plenário o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua João e Jones Gubert, a rua que tem seu início na coordenada 25, 23, 27 S e 50, 28, 29 O, e seu final nas coordenadas 25, 23, 27 S e 50, 28, 29 O, situado às margens da PR 438, totalizando uma extensão de 504 metros,
Revogadas as disposições contrárias, esta lei entrará em vigor na sua data de publicação. Marcela Corte. Justificativa. O nome João Ejoane Guberte, nascido em 6 de 3 de 1929, em Teixeira Soares, Paraná, filho de Domingos Guberte e Victoria Gugelmin Guberte, casou-se em 20 de 10 de 1962 com Terezinha Lopes Guberte, com quem viveu por quase 40 anos, e tiveram filhos, Sandra, Célia, Silvana, Silvia e Márcio. Marido, pai e avô exemplar e carinhoso. Ingressou no quadro de funcionários do município de Teixeira Soares em 11 de 2 de 1969, na função de motorista, sendo num primeiro momento condutor de caminhão e posteriormente por muitos anos motorista da Secretaria Municipal de Saúde, ficando conhecido como motorista do saudoso médico Dr. Lezec Duzaski, permanecendo na função até a data de 18 de 8 de 1994, quando merecidamente aposentou-se. Nasceu e viveu durante toda a sua vida na localidade denominada Fazenda Boa Vista, na saída para Irati, também conhecida como povoado da família Guberte, local este de onde foi o verdadeiro desbravador, onde também nas horas de folga e finais de semana exercia as atividades de lavrador. Jonas, como sempre foi conhecido, foi um exemplar servidor público municipal, e todas as localidades por onde passava, levando o citado médico, era querido e tratado de maneira carinhosa pelos moradores locais, sempre honesto, assíduo e de uma educação de trato com as pessoas. O tornava um exemplo a ser seguido. Na noite de 24 de 7 de 2001, como não podia ser diferente, no interior de sua residência, partiu para junto do pai maior, deixando na época, além da esposa e dos filhos, 5 netos: Franciele, Jennifer, Amanda, Jefferson e Caroline. Por força do destino, não pôde conhecer a neta Mariana e os bisnetos, Anaeli, Heitor, Ana Júlia e Heloísa, da finalidade dotar referida rua com o nome. Em anexo, a justificativa, memorial descritivo, imagem demonstrando o início e o fim da rua. Área, a expansão. Teixeira Soares, 30 de maio de 2019, Marcela Corte. Acho que não. Só estão aqui a imagem da rua. Solicito ao primeiro secretário que leia a indicação número 70/2019, da autoria do vereador Alvir. Indicação número 70/2019. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, ouvido ao plenário, sejam evitados esforços visando a instalação de parque infantil na Escola Municipal da localidade do Rio da Areia de Cima. Justificativa. Atendendo reivindicações, apresenta-se esta proposição. Esta indicação se faz com o fim de proporcionar, na referida escola municipal, a possibilidade de um local adequado para as crianças brincarem, passando o seu tempo de lazer e se exercitarem. Desta forma, é de grande relevância a busca por investimentos para atender às demandas e necessidades dos alunos, considerando ainda a grande importância de investimentos na área educacional. Na certeza do apoio dos demais pares, na aprovação desta indicação
espera-se a concretização por parte do Executivo Municipal. Teixeira Soares, 27 de maio de 2019, Alvir Thomas. Solicita a segunda secretária a leitura da indicação número 71, de autoria da vereadora Maria. A vereadora que esta subscreve, no uso das suas atribuições legais, indica ao ex-senhor prefeito municipal, ouvido em plenário, que sejam enviados esforços visando a instalação de abrigo em pontos de ônibus na entrada da estrada que dá acesso à propriedade de Antônio Melo, na localidade de Guabiroba, nesta cidade. Justificativa. Atendendo às reivindicações dos moradores, apresenta-se esta proposição. Neste local, várias crianças aguardam o ônibus para ir à escola, no qual não há nenhum tipo de abrigo para protegê-las do tempo, sendo um número considerável e a proximidade aproximadamente 10 alunos. Evidencia-se que de extrema importância a instalação destes abrigos. Contando com o apoio dos demais pares, espera-se atendimento por parte do Poder Executivo Municipal. Teixeira Soares, 27 de maio de 2019, Maria Luísa Belinowski. Solicito ao primeiro secretário a leitura da indicação número 74/2019, autoria deste vereador. Indicação número 74/2019. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor secretário municipal de Agricultura, ouvido o plenário, sejam envidados esforços visando o serviço de patrulhamento e revestimento com cascalho dentro do programa Porteira para Dentro, na estrada de acesso à propriedade de Aleixo Belinowski, na localidade de Sítio Novo, nesta cidade. Justificativa. Atendendo à reivindicação, apresenta-se esta proposição. A estrada de acesso à propriedade de Aleixo Belinowski, extensão de aproximadamente 500 metros, encontra-se com muitas dificuldades e o acesso em dias chuvosos torna-se intransitável. As melhorias que se fazem necessárias são o patrulhamento e revestimento com cascalho em toda essa extensão. Contando com o apoio dos demais pares na aprovação desta proposição, espera-se o atendimento por parte da Secretaria Municipal de Agricultura. Teixeira Soares, 30 de maio de 2019, José Carlos Damião Portela Sobrinho. Solicito à segunda secretária a leitura da indicação número 75/2019, autoria deste vereador. O vereador que esta subscreve, no uso das suas atribuições legais, indica ao senhor prefeito municipal, ouvido em plenário, sejam enviados esforços visando melhorias com patrulhamento e revestimento com cascalho na estrada que dá acesso à propriedade de Pedro dos Anjos, no Lajeado, na localidade de Ribeirão de Cima, nesta cidade. Justificativa. Atendendo reivindicações, apresenta-se esta proposição. A estrada indicada se encontra em más condições e apresenta vários problemas que dificultam a circulação do morador, ficando esta sem acesso em dias de chuva, considerando ainda que estas melhorias é necessária para o fato do morador ser idoso e residir sozinho em sua casa, necessitando ter a estrada em boas condições de locomoção para que este realize o tratamento de saúde. Contando com o apoio dos demais pares na aprovação desta proposição, espera-se o atendimento por parte do Executivo Municipal. Teixeira Soares, 30 de maio de 2019, José Carlos Damião Portela Sobrinho. Solicito à segunda secretária a leitura da indicação número 76/2019, de autoria do vereador Marcelo. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, indica ao senhor prefeito municipal, ouvido em plenário, sejam ouvidos esforços visando a construção
construção de posto de saúde na localidade de Faxinal dos Mineiros, neste município. Justificativa. A referida localidade já conta com uma estrutura pré-moldada, em terreno que seria destinado à construção de um posto de saúde. Porém, até a presente data, as obras não evoluíram. Os moradores necessitam deslocar-se até a localidade de Rio da Areia de Cima, onde está localizado o posto de saúde mais próximo. Infelizmente, muitos moradores não possuem um meio de transporte próprio, o que dificulta ainda mais o atendimento médico. Contando com o apoio dos demais pares, na aprovação desta indicação, espera-se atendimento por parte do Executivo Municipal. Teixeira Soares, 30 de maio de 2019, Marcela Corte. Solicito a segunda secretária a leitura da indicação número 77/2019, de autoria do vereador Marcelo. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, indica ao senhor prefeito municipal, ouvido em plenário, sejam enviados esforços visando o patrulhamento e revestimento com cascalho na estrada que liga a BR-277 à localidade do Faxinal dos Mineiros, neste município. Justificativa. O referido local é a única via de acesso dos moradores da localidade, até a BR-277, e ao município de Teixeira Soares, Airati, sendo também linha de transporte escolar, transporte de passageiros e de cargas. Ainda, diversas pessoas com enfermidades, gestantes e idosos necessitam da via em boas condições para trafegar e poder ter acesso aos serviços básicos. Eis que na localidade não existe posto de saúde, escola ou mesmo comércio de gêneros alimentícios. Contando com o apoio dos demais pares, na aprovação desta indicação, espera-se o atendimento por parte do Executivo Municipal. Teixeira Soares, 30 de maio de 2019, Marcela Corte. Solicito ao primeiro secretário a leitura da indicação número 78/2019, de autoria do vereador Alexandre. Indicação número 78/2019. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, ouvido o plenário, sejam envidados esforços visando consertar o bueiro localizado na interseção entre a rua Laude Traude Demarque e a rua João Másquio Neto, no bairro Blumenau, neste município. Justificativa. O referido bueiro encontra-se deteriorado, pois, devido às chuvas, ocorreu a infiltração de água e este acabou formando um enorme buraco, o qual coloca em risco a segurança das pessoas e veículos que neste local circulam. Contando com o apoio dos demais pares na aprovação desta proposição, espera-se o atendimento por parte do Executivo Municipal. Em anexo, 2 fotos do bueiro. Teixeira Soares, 3 de junho de 2018, Alexandre Alves Pires. Declaro encerrado o período do pequeno expediente. Declaro aberto o período da ordem do dia. Na ordem do dia, temos a deliberar o projeto de lei do Legislativo número 11/2019, em terceira discussão e votação, e as indicações em única discussão e votação. O projeto de lei do Legislativo número 11/2019, de autoria da vereadora Maria, dispõe sobre a denominação da estrada municipal. Coloco em terceira discussão o projeto de lei do Legislativo número 11/2019. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público presente, em especial hoje a Sandra, o Sanderson e a Rafaela, hein, sua neta. Esse projeto aí a gente fez em conjunto com a Sandra, tivemos várias conversas já, né, desde 2017 para cá, e a gente foi se organizando, até fomos a Curitiba, buscando outros tipos de recursos, né, para a mesma estrada, né. A gente já trabalhou muito, mas é interessante que a gente venha aqui para homenagear, né. Seria uma forma de homenagem, né, à dona Otília, que foi a sua avó, né, que foi uma grande pecuarista, né, e que trabalhou também com serraria e fazenda, né, lida de gado, então, e até hoje vocês levam isso à frente, né, a Sandra está aí à frente disso, a gente
Eu não tive conhecimento da sua avó, mas conheço muito bem você, Sandra, hoje conhecendo seu irmão, né? Mas a gente sabe da história da família de vocês, né, que vem de gerações em gerações trabalhando nesse ramo, né, e buscando sempre o desenvolvimento. E a gente agradece muito, em nome do município de Teixeira, a família de vocês, porque também fazem parte do desenvolvimento do nosso município. Vocês também arrecadam para o nosso município, fazem parte dele, tem uma história aqui dentro de Teixeira Soares, né. Então a gente agradece muito a vocês, a sua família, em especial a dona Otília, que hoje não está aqui, mas que tem um nome hoje marcado na estrada aí, na antiga Estrada das Violas, agora Otília Cunha Guimarães, né? Então a gente fica muito feliz, agradece a presença de vocês aqui e é uma história muito bacana, assim, que eu até contei para a avó, estava contando para minha avó lá que ela tinha falado do mil-mil, né? No projeto ele fala, né, que o gado morria do mil-mil, né? Daí minha avó falou, mas eu sabia, eu conhecia esses mil-mil, meu pai contava que sempre o gado morria e tal, não sei o quê. E, então é um legado que você leva, né? Umas histórias assim que muitas vezes você perde, mas vocês sempre guardam, né? Tem aí a árvore genealógica, tem muita história, assim, a Sandra me passou muitas informações da família dela, assim, que é bem interessante, que eles guardam gerações e gerações, né? Então, fica registrado, né? E você tem para passar para os netos, para os bisnetos e para as próximas gerações que vêm aí, né? Então, é muito interessante, a gente fica feliz e agradece a presença de vocês. Meus parabéns. Obrigada. Está em discussão. Senhor presidente, demais colegas vereadores, boa noite a Sandra e o seu irmão Sanders e a netinha aí. É sempre bom homenagear, né, e deixar lembrado na história. Isso. A dona Otília fez parte da história do nosso município, né? Então é mais justo que homenagear ela, né? Eu, na minha opinião, não conhecia a dona Otília, né, mas conheço a Sandra há tempo, desde de piada e moleque, né? A mãe é bem amiga da senhora, tudo, né? E eu te digo que a senhora tem um paraíso lá, né? Porque eu, quando eu posso, cada dia eu estou por lá pescando. Então, adoro aquele lugar lá, né? Benção a Deus, um dia eu chego a ter um lugarzinho na beira do rio para mim ter um ranchinho lá para mim estar pescando, né? Mas esses meus votos de felicidades para vocês aí, né? E simplesmente homenagear a família de vocês. Está em discussão. Também quero parabenizar os filhos da homenageada, né? Parabenizar a vereadora Maria pela iniciativa do projeto. Sabemos que é uma estrada muito utilizada pela escoação de safra, pessoas que andam naquela estrada ali, tanto sentido Imbituva como sentido Ponta Grossa, sentido Guaraúna. Então, fica aqui a nossa homenagem de toda a Câmara Municipal. Parabéns à vereadora Maria por, mais uma vez, resgatar essas histórias que eram realidade na época, eram muito... as pessoas levavam muito a sério esse caminho dos tropeiros, nem pastagem. Então, fica aqui a nossa homenagem aqui à família. E parabéns, vereadora Maria. Coloco em terceira votação o projeto de lei número 11/2019. Os vereadores que aprovam permaneçam onde estão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei legislativo número 11/2019, por maioria de voto em terceira discussão e votação. Coloco em primeira votação a indicação número 70. Com a palavra, o vereador Alvir, se quiser fazer uso. Boa noite aos colegas vereadores, vereadora, o secretário e o pessoal da tribuna, né? Inclusive a dona Sandra, né? Parabéns por essa noite estar aqui presente. E vamos falar sobre a indicação. Essa indicação, a gente atendendo a indicação dos professores e também do povo ali da comunidade do Rio da Areia de Cima, que pede, né, um parquinho infantil
para que seja instalado ali na proximidade ou pode ser no pátio da escola, lá do grupo, lá, né, ou do lado, onde for ali, que nós temos já uma praça de ginástica lá, né, uma academia, mas um parque infantil nós não temos. Então, é uma necessidade, né, para que as crianças, eles possam ter um lazer também, e não só, né, na hora de escola, mas ter um parque lá para a comunidade, um parque infantil, para que as pessoas possam levar os seus filhos, né, seus netos, também para se divertirem, brincar num parque infantil. Porque hoje eu acho muito importante e também necessário, né, esses brinquedos, essas estruturas para as famílias, porque eu, quando me criei, não existia isso. Nós se divertíamos andando a cavalo, né, correndo atrás de criação, trabalhando, porque nós não tinha, na nossa época, não existia essas coisas. Então, hoje, nós vemos que estamos numa década avançada, onde nós temos uma estrutura boa para nossos filhos, para nossos netos e os nossos bisnetos também. Então, né, pedindo que colaboração dos colegas na votação dessa indicação e que também o excelentíssimo senhor prefeito, ele fique conscientizado, né, e possa enviar algum recurso, algumas emendas, para que nós possamos ter esse parquinho infantil na comunidade do Rio de Cima. Obrigado. Está em discussão. Coloco em única votação a indicação número 70. Os vereadores que aprovam permaneçam onde estão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovado por maioria de votos a indicação número 70 em única discussão e votação. Coloco em única discussão a indicação número 71, da autora vereadora Maria. Bom, esta indicação foi feita por mim, em pedido do César Belo, lá do Guabiroba. Ele esteve esses dias aqui em Teixeira e a gente estava conversando, às vezes a gente não acompanha, às vezes não sabe da dificuldade das pessoas, né? Então, ele esteve em conversa comigo e falou que os filhos dele, até ele fez um banquinho lá e provisório para tentar acolher as crianças lá, mas de chuva e sol não protege, né? Então, estavam lá as crianças no tempo, né? Pegando ônibus, dia de chuva se molhavam e está acontecendo essas coisas lá. E a gente está pedindo aí ao executivo para que faça esses pontos de ônibus aí, porque tem muita criança lá, acho que aproximadamente 10 crianças que pegam ônibus todos os dias lá e estão no tempo, né, esperando para que seja construído. A gente já fez outras indicações aqui com o seu Alvir de ponto de ônibus, mas acho que eu não sei se essa do Gabiroba foi feita, mas a gente está reforçando novamente, porque as crianças precisam, pelo menos, de um acolhimento, porque vão chegar na escola todas molhadas, às vezes por causa da chuva, ou às vezes nem vão para a escola porque não tem um local adequado para poder esperar o ônibus. Então, a gente pede aí o executivo que tome as providências. Obrigado. Está em discussão. Também quero manifestar sobre esses pontos de ônibus, que nós fizemos um levantamento com a vereadora Maria, e da onde nós fizemos, eu não lembro bem se foi 46 ou 48 pontos estratégicos, né, que precisava. Mas está muito lento. Nós temos aí, Maria, localidade que o pessoal está cobrando bastante, que não tem ido os pontos de ônibus ainda, e é uma necessidade que as crianças ficam no relento, nas encruzilhadas, né? E então, até eu gostaria de assinar de apoio nessa tua indicação, e vamos cobrar do executivo, porque vai entrar o inverno, vai começar a época, já começou a época de chuva, e vai entrar o inverno, frio, cerração, vento, de manhã cedo, né, a madrugada é escura ainda, porque o horário que eles saem nas encruzilhadas, tem que ter um abrigo, para as crianças chegarem, se abrigarem ali, né, até que o ônibus passe, ou quando eles descem do ônibus, se está chovendo, ou garoando, tem que ter um abrigo para eles se prostarem ali. Então seria isso, né, até eu fico um pouco indignado também, porque eu acho que
esses pontos de abrigo escolar já tinha que ter feito. Isso aí é uma necessidade, né? Eu acho que tinha que fazer uma licitação e fazer no atacado, aonde fosse preciso um ponto e fosse colocado para que protegesse as nossas crianças. Obrigado. Está em discussão. Coloco em única votação a indicação número 71. Os vereadores que aprovam a permanência da questão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado por maioria de votos a indicação número 71, por unanimidade, em única discussão e votação. Coloco em única discussão a indicação número 74, do vereador José Carlos. Essa indicação é de uma estrada porteira, do programa Porteira para Dentro, na localidade do Sítio Novo. A propriedade do Aleixo Bilinós, que a maioria conhecem lá, um trecho da estrada lá, que tem o seu irmão que mora um pouco acima, que tem um acesso, consegue ainda se locomover, mas o Aleixo ficou onde é que morava o pai dele. Então lá a saída é mais difícil. Então ele solicita que por meio do programa Porteira para Dentro seja feito aquele pedaço de estradas em torno de 500 metros. Peço apoio dos demais vereadores aí. Sabemos que ele é uma pessoa que mora com sua família lá, há muito tempo perdeu sua esposa, então ele sempre que a gente vai lá, ele reclama, e com esse dia chuvoso ficou intransitável a saída dele, não podendo chegar. Ele comprou uns móveis lá e o caminhão falou que não ia porque não tinha condições de chegar na casa dele. Então eu peço o apoio dos demais vereadores aí. Tem meu apoio, vereador. A gente sabe da dificuldade do Aleixo lá, porque a casa dele é mais retirada, né? Então, com certeza a dificuldade é muito maior, a estrada, o percurso é muito maior e às vezes você não tendo um carro que possa sair, né? Você acaba perdendo muito, como as crianças também, né? Que às vezes vão para a escola ali e é muito barro, muita sujeira, às vezes nem o ônibus chega, né? No ponto de onde tem que pegar as crianças, né? Então, se tem o meu apoio, a gente espera que seja resolvido isso o mais breve possível. Obrigado. Obrigado, vereadora Maria. Está em discussão. Coloco em única votação a indicação número 74. Os vereadores que aprovam a permanência da questão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado, por maioria de votos, a indicação número 74, em única discussão e votação. Coloco em única discussão a indicação número 75, da autoria deste vereador. Mais uma vez, eu peço apoio dos demais vereadores, peço apoio do executivo, que olhe para essa propriedade lá. Propriedade é de conhecimento dos demais pais dessa casa, do seu Pedro dos Anjos. Ele tinha até ido para Guaraúna há pouco tempo e resolveu, não se acostumou na cidade, com uma vida inteira morando lá, ele voltou. E hoje eu tive que ir lá. E não foi, já, como várias vezes não foi muito agradável, hoje eu tive que ir lá e judiei muito dos carros. Não consegui chegar na casa dele, mas cheguei até próximo da casa dele e resolvi fazer esse documento. Já tem vários protocolos com o secretário de Agricultura, inclusive o secretário de Agricultura planta no terreno dele. Então, peço o apoio dos demais pares, peço ao secretário da Agricultura e os outros departamentos que se empenhem em, pelo menos, fazer os trechos mais críticos, né, dos top, porque no chato não se consegue, e o carro vai meio patinando, mas tem 3, 4 subidas ali que não tem condições. E o seu Antônio está com a idade avançada já, ele tem um telefone que funciona lá. Então, quando precisa de se locomover, ele liga para alguém ir buscar ele.
Hoje ele veio me encontrar com a carroça e cavalo, porque falou que não era para pôr a caminhonete até na propriedade dele, eu fui até no alto lá, ele veio me encontrar. Então peço o apoio dos demais pares aí e está em discussão. Tem o meu apoio, vereador. Dilema de novo do seu Pedro, né? Na verdade, tinha sido resolvido, digamos assim, porque ele acabou se mudando, né, lá para o Guaraúna, né? E não precisava mais mexer na estrada, mas ali, na verdade, só mora ele, né? Essa que é a grande dificuldade, só tem ele de morador, então é uma dificuldade grande, só que como ele é de idade, então precisa, né? Independente de qualquer coisa, ele também precisa dessa estrada. Não dá para fazer a estrada inteira, né? Porque ali, se for fazer, vai alguns quilômetros, né, de estrada ali, né? Mas que pelo menos arrume esses locais mais, assim, de dificuldade de passar, né, como subidas, né? Você dá uma arrumadinha ali para que possa ser mais fácil de sair, né? Mas tem meu apoio, vereador. Obrigado, vereador Maria. Está em discussão. Coloco em desculpa, vereador, está com a palavra. Sobre os ventos desligados. Acho que é o meu mesmo. Eu queria comentar rapidamente sobre o acidente, que além desse trajeto, nós estávamos conversando com o vereador Alvir aqui, tendo a continuidade dessa estrada do Lajeado, né, onde nós temos alguns alunos também que estudam no Colégio de Guaraúna e sofrem muito em relação a essa estrada. Temos 3 alunos, né, no período 2, no período da manhã e 1 à tarde. Então a situação é difícil, né? Até o motorista, o João, que faz a linha, ele reclama, né, que não tem condição, né? Deu uma garoa, uma chuva, ele não consegue buscar os alunos ou levá-los. E tem uma área extensa, né, de mato, e daí a reclamação dos pais em relação a eles terem que vir de manhã, né, tá escuro, né, as crianças têm medo de vir sozinhos, então tem uma situação bem agravante ali. Então, né, pedimos, né, que o executivo olhe com carinho. E já aproveitando em relação a toda a estrada, né, do Lajeado e da parte dos carneiros, reclamação também da população em relação à falta de patrulhamento, né, o mato está cobrindo a estrada, né, carros maiores, 2 carros se encontrarem não consegue passar. Então a situação que eles vêm pedindo para que nós venhamos interceder para o executivo que venha ter uma melhora nessa estrada. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Claudinei. Está em discussão. Vereador José, não só também com relação à estrada do seu Pedro, né, mas toda a extensão aí, como comentou o vereador Claudinei, da estrada do Lajeado, né. É uma estrada antiga já, né, e tem uma boa quantidade ainda de moradores, né, apesar hoje da área rural estar sendo grande parte deixada pelos moradores, mas o seu Pedro acabou retornando para sua propriedade e existem outros moradores que também necessitam de boas condições para poder trafegar. A gente sabe que, principalmente nessa localidade, né, um solo de argila amarela, então um barro amarelo difícil de ser conservado, mas que deve ser dada atenção aí. Então espero que sua indicação seja atendida e conte com o nosso apoio. Obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Está em discussão. Coloco em única votação a indicação número 76. Os vereadores que aprovam permanecem da questão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovado por maioria de votos em única discussão e votação. Coloco em única discussão a indicação número 76/2019 do vereador Marcelo. Obrigado, senhor presidente. A presente indicação é reivindicação da comunidade lá do Faxinal dos Mineiros, né? Hoje a comunidade
não possuem um posto de saúde adequado e acaba se utilizando aí do posto de saúde da localidade do Rio da Areia de Cima. A comunidade conta com um número considerável de moradores, né? E grande maioria aí pessoas que necessitam, né, de acompanhamento médico e tratamento. A maioria dessas pessoas também, por sua própria condição financeira, às vezes não possuem meio de transporte próprio, então isso acaba dificultando ainda mais o acesso aos recursos aí da saúde. Na localidade já tem um imóvel cedido para a edificação do posto de saúde. Em gestões passadas, pelo que os moradores relataram, foi edificada uma estrutura pré-moldada, a qual seria a base para um futuro posto de saúde. Mas a gente sabe que, infelizmente, talvez essa estrutura não possa ser utilizada, né? É necessário um projeto mais adequado hoje. A legislação mudou bastante, então não quer dizer que a legislação anterior não teve boa vontade, claro que teve, mas hoje os projetos aí da área de saúde são bem mais técnicos, né? E já conversei também com o secretário de saúde, ele vai estar fazendo um levantamento e um encaminhamento aí de um projeto adequado que atenda às necessidades da comunidade, para que possa receber as consultas médicas na localidade e venha atender os moradores aí que não conseguem ou têm dificuldades de se locomover. Eu conto com o apoio dos demais aí na aprovação da presente indicação. Obrigado. Está em discussão. Tem o meu apoio, vereador Marcelo. Nós que na época nós tínhamos uma reivindicação da comunidade de fazer um posto de saúde e na gestão na época se comprometeu de fazer, construiu um pré-moldado e ficou lá. Então tem o meu apoio, sabemos a importância de um posto de saúde naquela localidade, porque para ele se deslocar até o Rio da Areia, acaba ficando assim fora de mão para eles, sendo que é uma comunidade que é a última comunidade do nosso município, né? Tem mais os fachados mineiros de cima que utiliza ali, mas tem o meu apoio, vereador Marcelo. Está em discussão. Coloco em única votação a indicação número 77. Os vereadores que aprovam permanecem da questão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovado por maioria de votos em única discussão e votação a indicação número 77. Coloco em única discussão a indicação número 77. De autoria do vereador Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Está com a palavra. A presente indicação aqui se faz referente à manutenção da estrada principal que liga a localidade de Faxinal dos Mineiros até a BR-277. Como nós comentamos há pouco, né, a localidade não conta aí com posto de saúde estruturado, então os moradores têm necessidade de se deslocar até o Rio da Areia de Cima. Recentemente a comunidade foi atendida, né, com cascalhamento em grande extensão da comunidade, mas a estrada principal que liga essa comunidade, que está mais isolada aqui do centro da sede do município, até a localidade do Rio da Areia de Cima, onde dispõe de mais recursos, e também a BR-277, que é local de saída para outros municípios e também de acesso à sede. Essa estrada, como várias outras, aí, sofreram agora com as fortes chuvas e necessita de melhorias. Destaco aqui também que já fazem um bom período aí que não é feita essa manutenção, né? Então os moradores que ainda possuem veículos acabam tendo dificuldades aí no deslocamento. E não é só deslocamentos moradores, mas transporte de cargas, transporte escolar, então uma infinidade de outras espécies de transportes que acabam utilizando a referida via em razão da comunidade estar mais isolada. E os moradores aí acabam reivindicando essas melhorias e cabe a nós aí tomar as providências, encaminhar o executivo e fazer as tratativas para que essa obra aí seja
dado o andamento. Então, conto com o apoio novamente dos demais na aprovação da presente indicação. Obrigado. Está em discussão. Coloco em única votação a indicação número 77. Os vereadores que aprovam permanecem da questão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovado por maioria de votos em única discussão e votação. Coloco em única discussão a indicação número 78, de autoria do vereador Alexandre. Está com a palavra, vereador. Indicação simples e rápida no meu pronunciamento aqui, né? Como todo mundo sabe, a semana passada choveu bastante e com isso teve uma filtração nessa boca de lobo aí e está com um buraco enorme agora aberto, né? Então o pessoal colocou uns pau e uns galhares para já sinalizar, porque se cair um carro ali fica, e imediato o quanto antes resolver esse problema. Não só isso, mas as estradas ali também do bairro estão bem precárias, né? Bastante buraco nas ruas, em parte também que está dando acesso mais, né? Então precisa ver isso aí também. Isso semana que vem fazer outra indicação. Está em discussão. Quero apoio também, ó, vereador. Em relação além desse buraco que abriu lá, né? Esse bueiro é numa curva, então corre o risco de repente uma pessoa desatenta ali entrar com o carro, mesmo estando sinalizado com galhos que a própria população colocou. Então eu vejo assim, igual como o vereador Sandro comentou, é de urgência essa melhoria lá no bairro do Blumenau. Está em discussão. Então, meu apoio, vereador Sandro, sabemos que ali a criançada sempre se locomove ali para ir para a escola, né? Então, com essa chuva aí, o buraco veio a se ficar muito grande e fácil das pessoas que andam ali, as crianças, a gente teve olhando com esses fortes chuvas, o vereador Marcelo na rua paralela a essa rua aí, né? Olhando as crateras, mas tem o meu apoio, vereador Sandro, porque a gente sabe da necessidade de ter uma cratera aberta. Já tivemos aqui outras crateras abertas aí que o vereador Marcos solicitou, próximo à funerária Bom Jesus ali. Então, que o executivo, com certeza, simples, não vai gerar ônus para o município para consertar. Coloco em única votação a indicação número 78. Os vereadores que aprovam a permanência da questão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovado por maioria de votos em única discussão e votação. Declaro encerrado o período da ordem do dia. Declaro aberto o período do grande expediente. Para o período do grande expediente se inscreveu os vereadores Marcos, Sandro, Claudinei e Maria. Está com a palavra o vereador Marcos até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Boa noite aos que nos acompanham aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também. Eu acho que a grande discussão desse fim de semana foi a questão do nosso futuro aterro, lixão, do jeito que vocês queiram, cada um queira chamar, mas a situação é que se agravou muito, né? Quem viu as fotos e viu os comentários, né, e sabe que a grande parte da população de Teixeira Soares é contra esse aterro. São contra, já se manifestaram aqui durante a gestão passada no sentido de ser contra, e eu não consigo entender. Somente é a favor, ou foi a favor, o ex-prefeito
e o atual prefeito. Esses buscam, de alguma forma, favorecer esse empreendimento. A gente vê e não se conforma. Quem viu as fotos essa semana e tem acompanhado, está vendo, viu as manifestações, eu acompanhei vários de vocês pelas redes sociais também, dizendo que não estão entendendo o que está acontecendo, né? Eu acho que o prefeito passado foi muito infeliz quando começou esse projeto, deu autorização para o início desse projeto, e acho que o nosso atual prefeito, apesar dele sempre negar, ele tem participação direta nisso, porque ele tem dado e concedeu, e tem aqui a cópia do alvará de construção, que foi emitido em 27 de dezembro de 2018. Então não tem como chegar e dizer, não tenho nada com isso, não, foi. A única autoridade dentro do município hoje para parar essa construção, para parar isso, é o nosso prefeito. Se ele quiser, ele, Secretaria de Meio Ambiente, a parte de engenharia dele, pode, a qualquer momento, tendo em vista a situação que se encontra a obra, fazer o devido cancelamento desses alvarás, como nós pedimos aí, e determinar a paralisação disso. Agora, ficar dizendo, não sei de nada, a culpa dos vereadores, meu Deus do céu, nunca passou por essa casa aqui, nem nessa, nem na gestão passada, qualquer pedido de autorização para se fazer isso. Nunca, não passa por aqui. Isso é uma determinação e é competência do Poder Executivo fazê-los. O prefeito diz que não tem nada, mas todo mundo sabe, ele constou nas redes sociais, colocou na imprensa, a nossa vice-prefeita deu entrevista falando abertamente que fizeram um acordo para a liberação dessa obra aqui, eles receberam um caminhão, receberam diversas caçambas de lixo aí, haveria geração de empregos. Então foi trocado, quer gosta, quer não gosta, é isso que aconteceu. E nós tivemos, junto com o vereador Sandro, com o vereador Zé, com o próprio vereador Hermino, e foi bem claro para nós. A única pessoa que pode parar agora é o prefeito. Se o prefeito mandar parar, nós mandamos parar. Agora, por que não querem? Tá, então ele que venha, explique o porquê não quer. Diga para o povo de Teixeira, que o povo de Teixeira Soares, quer goste, quer não goste, e principalmente o povo que mora naquela localidade, não quer mais essa obra. Não deseja isso. A grande maioria, pelo menos, né, não vamos dizer que seja 100%, mas não querem. E nós temos que respeitar essa opinião. É preciso que seja visto e relatado. E principalmente porque as fotos mostram que há sérios riscos de termos aqui, quando essa obra estiver implantada, problemas a nível ambiental. Aparentemente, gente, há sérios riscos. Há contradição deles dizer não há nenhum risco. Está em cima da água, praticamente. Hoje é motivo de chacota na cidade. Agora há pouco passou um ali falar comigo e disse, não, mas agora está tranquilo, a decantação o Tibagi faz lá, não tem problema, o Guaraúna faz, pode ficar tranquilo. Quer dizer, e daí? Será que ninguém está vendo? Será que o IAP não vê isso aqui, meu Deus do céu? Eu já procurei o Ministério Público para solicitar a atuação deles, eles estão averiguando. Parece que houve uma vistoria da auditoria do Ministério Público há poucos dias atrás. Infelizmente, já uma semana ou 10 dias antes, né, tivessem vindo hoje, que poderiam ter uma ideia melhor do que pode acontecer. Mas eu acredito que o engenheiro com conhecimento de topografia deveria ter previsto, imaginado, que em casos de enchente isso aqui ia correr. Porque desde a época que se discute isso, desde a época da audiência pública, a comunidade tem avisado, esse local é local de enchente. Quem lembra, toda vez que o presidente dessa casa fala aqui, ele fala, esse local é passível de enchente e vai encher. E está aí a realidade hoje acontecendo. Então fizemos um ofício, estamos pedindo ao prefeito, ele pode, se ele vem chegar lá amanhã e dizer, olha, tendo em vista isso, suspende temporariamente os efeitos desse alvará, ponto, e manda para a obra. Ele tem caneta, tem poder para fazer isso, só precisa de boa vontade. Então estamos pedindo ao prefeito Lula que haja
nos interesses do povo de Teixeira Soares, ouça a população de Teixeira Soares e faça a suspensão das obras desse aterro sanitário. Era isso que eu tinha para falar, senhor prefeito. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Sandro até 10 minutos. Senhor presidente, demais colegas, esse é um fato notório que ocorreu esse final de semana sobre o aterro, que já havia sendo questionado já por esse vereador e outros vereadores sobre o local inadequado que está sendo construído esse aterro, né? Sei também, não sou leigo disso, que o lixo é um problema em todos os municípios do Brasil e precisa ter uma solução para isso, mas uma solução correta, que não agrade o meio ambiente, que não agrade as pessoas também que vivem em torno de um aterro, porque um aterro traz transtorno também, não só para o meio ambiente, mas para as pessoas também. E em agosto do ano passado a gente já foi no IAP, conversamos com o pessoal responsável lá, para saber mesmo qual que era a real liberação que estava sendo feita e como motivos e garantias nós que teríamos que não ia agravar o meio ambiente. E como nós íamos até fazer uma filmagem com o drone hoje lá, mas como o tempo não estava ajudando, daí a câmera do drone ia embaçar e tal, pela garoa, acabou não fazendo. Mas tem essas imagens, e a imagem diz, a água está no pé do barracão, onde vai ser feito o processamento ou algo parecido assim lá, e a gente vê que não tem condições mesmo. E não adianta uma empresa vir, vou ser parceiro, vou doar um caminhão de lixo, vou doar mais os containers para fazer reciclagem, e para se instalar lá. Foi questionado esse local já há tempo, né? E hoje vocês podem ver que o local é impróprio para a instalação desse aterro, né? Então tem que ver isso aí, tem que barrar isso aí, né? Não adianta ficar culpando fulano e ciclano, tem que ter solução para isso, e a solução, nós somos vereadores, ele é o prefeito agora, não é o passado que eu falar, temos que questionar o IAP por causa disso, dessa liberação prévia, como que foi feito esse levantamento por esse engenheiro topográfico que não ia chegar um alagamento lá, porque a gente sabe também que a natureza, você não tem como prever que vai chegar em tal, depende muito, é muito incerto, né? Então tem que ser bem plausível isso aí, e tem que ter condição mesmo na instalação assim, para não ter futuros prejuízos ao meio ambiente e às pessoas que vivem naquele local. E sabemos relatos no Brasil que aconteceu no começo do ano em Brumadinho e tudo, né? Então a gente sabe que uma barragem não vai chegar à comparação da catástrofe ambiental que teve em Brumadinho, mas é também, né? É pequeno, mas é. Então precisa tomar muito cuidado. E o prefeito não parar de falar que fulano foi culpado, isso não. Quem está hoje administrando o município é ele. Então ele tem que tomar providência, nós vereadores também temos que tomar providência, temos que conversar e chegar a uma solução que agrade a todos, né? Que não prejudique, como vai sendo prejudicado lá. Então, era isso que eu queria falar e alertar também, né, que foi criada a Secretaria do Meio Ambiente há 2 anos atrás e a gente não viu assim, até hoje, a Secretaria veio aqui e cadê o plano de ação de reciclagem, outra coisa? Não tem nada no nosso município. E é um município pequeno, fácil de cuidar, infelizmente está lá como secretário do Meio Ambiente, mas sem dando solução nenhuma para o meio ambiente. Então é isso, senhor presidente, e agradeço a oportunidade. Está com a palavra o vereador Claudinei, pode fazer o uso até 10 minutos. Quero somente passar as informações aos demais vereadores e vereadoras em relação à reunião de hoje, que eu estive com o vereador Emerson na Câmara de Vereadores de Ponta Grossa. Tivemos uma reunião com o vereador Celso e o vereador Guiarone, né, de Ponta Grossa, e mais moradores da colônia Guaraúna, em relação ao acontecimento, né, do alagamento ali do aterro. Também estava presente uma advogada, né, especialista em questões ambientais, né,
ela foi secretária do Meio Ambiente de Ponta Grossa na gestão do prefeito atual, né? E então foi tratado vários assuntos, né? E até dou os parabéns a toda a população lá da colônia Guaraúna, né? Fiquei assim admirado o empenho deles em contra esse investimento lá, a união dos moradores, né? E o empenho deles de ir buscar informações, ir atrás, né, de pessoas para barrar aquela construção e aquela situação, né, que vai agravando para o meio ambiente. Como essa advogada Patrícia, ela mencionou que tem vários erros, né, por parte daquela construção. Mas os mais graves são os dois, né, que é a contaminação da bacia, que abrange 19 municípios que utilizam naquela água, né? Nós vimos ali que alagou o aterro, né? O churume vai para onde? Ele vai para o lençol freático, vai para o rio, não tem como dizer que não vai contaminar. E entre outras manifestações, né, em relação à contaminação da água. E também outro agravante maior, assim que eu pude proceder, em relação ao aeroporto, né, a distância do aeroporto. Né, ali dá uma distância de 3 quilômetros, segundo a empresa, né, mas eles estão fazendo levantamento, pode ser até menos quilômetros. E segundo o RIMA, né, tem que haver pelo menos 20 quilômetros de distância, por causa dos urubu, né, o risco muito grande. Aí até foi comentado lá que o prefeito de Ponta Grossa comentou que queria diminuir o tamanho das aeronaves, né, do aeroporto para não ter esse risco, né, então eles brincaram, né, o poder do prefeito, sendo que teve um grande investimento do aeroporto, né, para grandes aeronaves. Então não tem, assim, pelo olhar deles, tanto dos vereadores de lá como dessa advogada, né, não tem como dar continuidade nessa obra, né. Então eles estão entrando com um processo, né, que nós aqui de Teixeira Soares, os vereadores aqui de Teixeira Soares também, né, quem estiver daí em comum acordo irá assinar junto, né, e daremos entrada provavelmente quarta-feira, pedindo uma liminar, né, de cancelamento, né, parada da construção lá das obras, zero resíduos, e pedindo também a manifestação, como o vereador Marcos mencionou, a manifestação do prefeito de Teixeira Soares, prefeito Lula, para que cancele, né, caça os alvarás de licença de construção, né, que foi dado. Então, que é ele, né, a função dele para que isso aconteça. Então, mais ou menos, né, foi nessa forma essa reunião. Provavelmente amanhã já estaremos com essa documentação aqui na Câmara, e daí, com certeza, né, a Secretaria que estará entrando em contato com os demais vereadores. Tá? E o que eu também quero mencionar é o seguinte, está vendo assim, grandes comentários, né, não estou defendendo hipótese nenhuma, nem um lado nem outro, mas só esclarecendo. Nós tivemos em 2012, né, eu estava como vereador, em 2012 que tivemos as audiências públicas, Oi? Acho que 2012, se não me engano. É 2012, 2013, né? Tivemos as audiências, acho que 2012, final de 2012, e daí tivemos audiência aqui na Câmara. Em relação à necessidade da Ancespar, da região aqui, de haver um aterro sanitário, né, para alocar todos os resíduos sólidos da região, né. Mas não, nessa audiência, eu tenho lembrança, né, vereador Alvir, vereador José, não foi mencionado que seria Teixeira, né, era só uma sondagem na região nossa, da Ancespar. E
E daí logo depois veio a notícia, né, de uma liberação de estudo de solo do nosso município, né, liberada pelo prefeito, na atual gestão lá do Ivanor Miller. Aí, lógico, tivemos as manifestações contrárias, né, vereador? Muita gente aqui na Câmara, né, do assentamento Che Guevara, na colônia Guaraúna. Através dessas manifestações, se não me falha a memória, houve abaixo-assinados, né? Aí, através do ofício, aqui tem uma foto desse ofício, o ofício número 304 de 2013, 27 de junho de 2013. Tivemos a manifestação do prefeito municipal, Ivanor Luiz Miller, né, relatando que devido a todas as manifestações contrárias, devido à questão das discussões em relação à proximidade do rio, né, do alagamento do rio, então ele estava manifestando-se contrário ao empreendimento, né, através do ofício 304. Então houve a manifestação da prefeitura naquela época, né. Aí passou-se, viemos por essa gestão, aí se eu não estou enganado, acho que em 2018, né, tivemos manifestações, né, em relação ao executivo que estava havendo a liberação, né, do alvará para construção, né. Aí até o prefeito Lula, houve a manifestação dele em redes sociais, na rádio, né, no jornal escrito, dando esse alvará, né. Como o vereador Marcos também, manifestação da vice-prefeita Juliana também em relação a isso. Então, né, nós temos essa história, né, para não ser distorcida. Então, hoje, quem deve, né, responder e quem deve reavaliar a situação, né, pois foi o prefeito Lula que deu essa liberação de construção, e como hoje mesmo tivemos a manifestação lá da advogada ambientalista Patrícia, ela se manifestou assim, né, muito de forma assim, indignada, né, o porquê que o prefeito deu essa liberação, né, e ela cobrou com veemência, né, que devido a todos esses acontecimentos, esse alagamento, que o prefeito tome de imediato uma atitude contrária em relação a essa construção. Então, só relatando brevemente, né, como que foi essa reunião para as senhoras. Obrigado. Vereador, me cede, falta um minuto, né, vereador Marcelo? Quero só cumprimentar as palavras do vereador Claudinei. A gente estivemos no IAP já com o vereador Sandro, o vereador Marcos, o vereador Arminio, já buscando normas para conseguir parar o aterro. Mesmo em audiência pública nessa casa, em 2012, 2013, a manifestação da população da colônia Guaraúna é contrária ao aterro. E esse aterro, depois daquela manifestação e aquelas declarações que o prefeito cancelou, mandou um ofício para o IAP, para a empresa, falando que ia aceitar o que a população estava pedindo, a empresa se aquietou. E em 2018, para surpresa nossa, a empresa veio a conceder, junto à administração municipal, como está nos jornal Centro-Sul, Rede Massa e outros jornal, que fizeram um acordo, né, e liberaram o alvará de construção. Então, em nome dessa casa, com esse ofício que amanhã chega às mãos do prefeito, e o prefeito cancele o alvará de construção, né? Todos os vereadores aqui, nós respeitamos a comunidade, a população do Colônia Guaraúna, de Che Guevara, a população de Ponta Grossa,
que hoje o vereador está lá nesse momento em reunião com a Associação Comercial, que está a Sandra aqui, que representa também, né, faz parte da Associação Comercial de Ponta Grossa, né? Então, a comunidade de Ponta Grossa está pedindo, e a comunidade de Teixeira, para que o prefeito cancele o alvará de construção desse aterro, né? Para que, se é possível construir o aterro, mas não próximo das duas cidades. Obrigado, ceder o passo ao vereador Claudinei. Com a palavra, a vereadora Maria, por até 10 minutos. Continuando, né, então, continuando falando do aterro, né, como o pessoal está aí um dilema aí no município inteiro, redes sociais, pessoal se manifestando com essa situação aí do aterro sanitário. Bom, na minha opinião, é assim, eu não sou contra o aterro sanitário. Não sou contra. Porque ele gera emprego, ele vai gerar renda para o município. Já recebemos alguns benefícios em troca aí, já tivemos a aquisição de um caminhão, lixeiras e muito mais coisas ainda que há de vir. Mas eu sou contra o local que está sendo construído. Na realidade, eu não sei o que se passou na cabeça do proprietário e nem mesmo na cabeça do IAP. Gente, o IAP, se você cortar um pé de árvore ali, ele vem ali e te multa. Ele te faz um fervo. Mas e por que daí nessa hora que está sendo construído um aterro sanitário na beira de um rio, eles não fazem nada? Por que eles deram um parecer favorável para eles lá para a construção desse aterro? Isso é uma situação muito complicada, porque na realidade não deveria. O lugar de Jeane Teixeira tem tanto espaço, é tão grande o nosso município, e por que construir na beira do rio? Eu não entendo, sabe? A gente fica assim perplexo com uma situação dessas, porque não era de se esperar que fosse construído aí, né? Neste local, na beira do rio. Realmente a população tem razão de se manifestar nessa situação. Eu não sou contra o aterro, mas eu sou contra o local da construção desse aterro, que poderia ter um local bem mais alto, bem mais tranquilo, que daria para construir, que não iria afetar o rio, não iria afetar ninguém. Então a gente espera que o prefeito dê também a sua posição, que a gente consiga alguma coisa aí com a parte do IAP, porque eu não sei se já não mudou também as diretorias, né? Por causa da gestão nova, né? Então a gente tem que conversar, ver o que é melhor, saber o porquê que foi colocado lá nesse local e se tem uma condição de se mudar, né? Então a gente espera que isso seja resolvido o mais breve possível, antes que venha o lixo ali e comece a dar problema, né? E seja muito pior, né? Já passo para você lá, ouvir só um minuto. Só complementando aqui a família aí da Sandra, o Sanderson, eu estava relembrando aqui do meu pai, que ele falava muito bem da família de vocês, e da Sandra, que ele conhecia muito, né? Eu lembro até que ele falava assim, da garra e da pessoa que você é, né, Sandra? Tipo, uma mulher estar à frente das coisas, estar sempre à frente, tipo, ele falava assim com admiração pelas suas atitudes, pela sua garra de trabalhar sempre à frente, de estar trabalhando lá em Ponta Grossa, lá no o Sindicato Rural, acho que você também faz parte, né, Associação Comercial. Então, está sempre trabalhando à frente, uma mulher guerreira que sempre buscou e lutou pelas coisas, né? E eu admiro muito você também. Tenho uma grande admiração. Minha irmã também admira muito você. Lembro também que meu pai falava, gente, aquela mulher não tem medo de nada. Ele contou uma história um dia que ele estava, acho que foi comprar gado, você ou você dele, não lembro. Aí vocês foram num lugar lá da tua fazenda e ele falou, e ela desceu com aquele jipe lá bem louca lá para baixo, e eu não me arreguei, também estava à tona, mas eu não ia ficar com medo de encarar. Se ela encarou, eu encaro também. Mas mostrando, tipo, a garra que você teve, a coragem que você tem
de lutar e buscar as coisas e estar sempre à frente, e não é à toa hoje que é uma grande mulher guerreira e que merece tudo o que tem. Também o Sanderson não tem conhecimento muito de você, mas com certeza deve ter a mesma garra da sua irmã e luta muito. Muito obrigada. Por favor. Então, ouvir, pode... Dando continuidade, né, a conversa sobre o aterro, a gente fica escutando os colegas, a população, sempre tem alguém culpado, né? Infelizmente tem um culpado. Agora os prefeitos que são culpados. Na época, nós estávamos aqui, debatimos contra a implantação do lixão no nosso município, naquela época ali, né, do seu Ivanor, ficamos 3 vereadores nessa gestão agora, mas nós batalhamos contra a implantação desse aterro sanitário no nosso município. Mas eles vieram aqui várias vezes. O seu Marcos nunca se escondeu de dar explicação para ninguém. Eu sempre admirava ele, né, o pessoal combatendo e ele trazendo a legalidade dos fatos, mostrando a legalidade do lado dele certo. Então, gente, eu vejo que hoje nem o prefeito passado e nem o atual tem o direito de chegar lá e embargar esse lixão. Quem pode embargar esse lixão? As autoridades competentes que deram as liminares, que deram as autorizações para que eles implantassem essa indústria ali naquele lugar. Porque um dia eu disse para um senhor lá, né, numa reunião que nós tivemos lá na colônia, eles mostraram toda a legalidade certinha. A nossa promotora de justiça estava junto, ela não questionou porque estava tudo legal o que eles mostraram ali. Eu disse, pessoal, um dia o tempo vai mostrar. Que o tempo mostra tudo. E hoje nós estamos vendo as fotos, né, da legalidade da enchente que está ali, que eles combatiam, que aquele lugar dava erosão, dava enchente. Grandes. Quem sabe essa ainda não é uma das que já passou por ali. Então nós estamos vendo ali, quem é responsável? Se nós chamarmos aqui, colegas vereadores, o diretor dessa empresa ali, ele vem aqui e vai trazer todos os documentos legais para nós ver. Nós temos 2 advogados aqui nessa Casa de Lei e temos mais o nosso colega vereador Marcos também, que é advogado. E se ele trouxer aqui, nós pedimos que eles venham aqui, eles vão trazer toda a legalidade. Porque eu sei que eles estão com toda a legalidade agora. Eu muito admiro e penso assim comigo mesmo, como que eles têm essa legalidade, vereador Marcos? É uma coisa muito estranha, porque nós estamos batendo na Secretaria da Agricultura do Estado para que nós possamos implantar chiqueirões de suínos aqui na nossa região e na bacia do Rio das Almas. Nós não podemos implantar nenhum chiqueirões. Não pode ser construído nada. Está proibido. E podemos tirar 500, 600, 1 quilômetro, 2 quilômetros da bacia do Rio das Almas para construir. Ninguém pode construir. E lá, a gente está vendo aquilo ali. Então, gente, eu não culpo nem o prefeito Ivanor, nem o prefeito Lula, mas as autoridades que deram a legalidade do fato para eles. Eu tenho, por exemplo, uma coisa para os senhores que ainda hoje, conversando com o rapaz que casou com a minha neta, considero como meu neto, ele disse, vô, meu pai construiu um barracão e foi medindo e pediu licença para o IBAMA para tirar 3 pinheiros. E chegou bem perto dos pinheiros, pensando que ele ia ganhar a liberação. Ergueu o barracão, tiveram que cortar os ternites para passar de a par dos pinheiros. Hoje, quando dá o vento, os pinheiros balanceiam a cobertura, e eles não conseguem liberação para tirar esse pinheiro que está de a par da construção do barracão deles. Pelo menos esse eles estão pedindo. Não consegue. E o seu Marcos consegue
uma liberação para construir, né, uma indústria de reciclagem lá, né, uma usina, lá dentro de um quadro que hoje nós estamos vendo que é um quadro bem esquisito mesmo. Então, não sou contra os zero resíduos, eles compraram com o dinheiro deles, estão construindo no terreno deles, mas eu gostaria de saber como que eles tenham essa liberação em mão para poder tocar essa obra. Porque essa obra, gente, nós não vamos parar, não. Os vereadores de Ponta Grossa podem se espelhar e nós daqui podemos bater, eles vão continuar construindo. Se não tiver alguém que tome uma atitude em saber como foi adquirido essa liberação para poder parar. Porque eles estão com toda a legalidade na mão para construírem. Muito obrigado. Então, também não podemos deixar de passar despercebido a Sandra, pelo tempo que passou por essa casa, né, Sandra? Vamos ao governador, então. Se me permite, eu até gostaria de dar uma opinião a respeito disso, que eu acho que eu acompanho desde o começo, e poderia também trazer alguma informação a respeito. Então, eu primeiro gostaria de agradecer muito a sua homenagem à minha avó e falar para vocês do nosso amor, do amor da nossa família por Teixeira Soares por essas terras. Nós estamos aqui há 7 gerações, inclusive eu passei para a Maria Luísa uma propaganda da serraria do meu bisavô, que era a serraria São Joaquim, ali no São Joaquim. Isso em 1900 alguma coisinha, mas a gente tem uma história muito íntima com essa região e com essas terras por aqui. E temos um amor por isso. Então, a minha informação é a seguinte: não é um lixão, é um centro de triagem de resíduos. E a intenção é fazer disso o mais moderno do Paraná. Eu concordo com os dois companheiros aqui, Maria Luísa e o senhor, que é um local esquisito. Apesar de que o empresário Marcos Buscar, eu considero ele um dos melhores empresários da nossa região. Cara firme, sério, de tudo. Mas o local realmente ficou esquisito. Daí temos outras questões até para pôr em reparo. Por exemplo, vocês falaram de estrada, e falando de estrada, e eu estou só pensando que hoje eu não chego na fazenda, porque não temos estrada. Nosso sofrimento ali por estrada é enorme, ainda que a nossa estrada é extensa. Nós não temos ali muitos moradores aqui de Teixeira. As pessoas ali quase que moram ou na própria estrada, ou em Santa Grossa, ou ali na Colônia Guaraú, não. Então, o nosso sofrimento é enorme. A nossa estrada hoje está melhor, porque nós temos os areieiros e nós temos o povo do lixo que deu uma melhorada enorme, ele colocou até placa. Vamos melhorar 10 quilômetros. Então, quer dizer, para nós é uma beleza. Então, não é verdade que os moradores da estrada, como nós, estejam contra. Quem está contra é o pessoal que mora em Ponta Grossa, que vota em Ponta Grossa e tem chacrinha ali no Guaraúna. Eu conheço alguns. O Dobbs, vendedor de adulto, que ele olha e diz: não, mas só tem que ser contra. Por quê? Porque eu vou morar do lado do chão. Não é de chão. Você vai para lá só para um prazer. O povo de Teixeira Soares precisa de emprego, precisa de benefício. A cidade precisa de receber, né, o dinheiro. E nós estamos estrada. E queremos o progresso da cidade. Então nós temos que colocar isso também em reparo. E tem outra questão que vocês não sabem. Nós temos um dos diretores da Associação Comercial, talvez por isso que isso esteja acontecendo lá, que era uma pretensa pessoa que num grupo queriam fazer um centro de triagem desse lá na pedreira, o Platinho, na pedreira do Boscardinho. Você sabe que o Platinho, o Boscardinho e o Auar lá da arena, o Maurício Ayar, estavam com a boca boa para fazer exatamente esse projeto do Marquinho ali.
né, lá na Bocaina. Então, tem muito interesse, a gente tem que cuidar para que Teixeira não seja massa de manobra desses grandes empresários que estão querendo cada um puxar sardinha do seu lado. Então, a gente tem que colocar tudo isso em debate. Entende? A gente tem que colocar todos os produtores ali da estrada do Calinoque que trazem benefício para Teixeira, que agora não é só a estrada do Calinoque, né? O Chile com o Guimarães também, todos os produtores estão a favor. O Jumbeck estão a favor. O pessoal de toda a estrada está feliz. Com a cara que tem produção ali, que estão nos beneficiando da estrada, coisa que nós não temos. Então a gente tem que ver quem é quem. Quem está contra, que vai passar o final de semana na chacrinha lá com o Anadoro. Quem está contra, que está movendo a massa em Ponta Grossa, o pessoal que quer fazer o tal do centro de triagem de resíduos em Ponta Grossa, na Bocaina, na pedreira do Boscardinho. Eles perderam a vez e estão em processo. Então, é tudo isso que a gente tem para falar. Né? Eu acho que é uma oportunidade de Teixeira desenvolver um centro industrial naquela região. O pessoal que mora em Teixeira não pode dar conta, porque ali eles não vão nem ver isso aí. O pessoal do aeroporto, essa história do aeroporto, é pura balela, porque é um centro de triagem de resíduos, não é um lixão a céu aberto. Não vai ter urubu, né? Ah, nada. Não vai ter isso. Então, quer dizer, o imbróglio, que eu concordo com todos vocês, que é visível, é a proximidade do rio. Entende? Eu hoje conversei com o Marquinhos no telefone, mas Marquinhos, podia ter um pouco na vacina, sabe? Porque realmente a crise é então, quem tem que vir aqui dar alguma satisfação é o Miape mesmo, entende? Porque qualquer prefeito vai estar pensando no benefício da cidade. Está aí morrendo, cadê dinheiro, gente? Precisa de progresso. Todo progresso tem a sua parte, que é penosa. A gente só não quer que tenha tanta pena, né? Porém, tem que analisar todas essas questões. É isso que eu gostaria de falar e eu agradeço essa oportunidade. Né? Só para terminar, eu concordo com a Sandra, que precisa fazer estrada, que precisa arrumar estrada, mas isso é obrigação do município e não da Zero Resíduos. Trocar a estrada pela degradação do meio ambiente, jamais. Trocar o fim dessa bacia, desse rio, por isso, jamais. Se Ponta Grossa quer colocar o lixo dela, que coloque lá no Boscardinho, lá, porque lá é Ponta Grossa. Nós não queremos lixo de Ponta Grossa aqui. Eu respeito as opiniões, respeito o povo. A gente não vê, Sandro, se me permite, me desculpe a contrariedade, a gente não vê na nossa população apoio a essa iniciativa. Pode ser que alguns empresários lá da localidade tenham essa visão, mas a grande maioria do povo de Teixeira Soares é contra isso. E a gente não tem como, né, trazer e aceitar isso, porque é conveniente para o pessoal de Ponta Grossa trazer o lixo para Teixeira. Vai ter urubu sim, vai ter sim. Vai ter degradação do meio ambiente? Vai ter sim. Vai ter contaminação? Vai ter sim. E nós vamos pagar um alto preço. Lá na frente vocês vão ver. O futuro vai mostrar isso, que nós vamos fazer um grande erro que está acontecendo hoje. Mas cabe a quem diz, cabe a quem assina depois prestar contas disso. Feito esses trabalhos, declaro encerrada a sessão ordinária. E tenham todos uma boa noite.